Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e o nosso tema será a gestão e finanças para cartórios, com uma convidada muito especial que é a Thalita Caldas, que coordena a Tax7, que é uma das grandes empresas aí que atuam no segmento da gestão de cartórios. Um tema muito importante para você que trabalha num cartório e para você também que gosta do assunto de gestão. Afinal de contas, o que vamos falar aqui vale para a gestão aí de qualquer segmento, né? E antes de chamar a Thalita, já vou dar um bom dia pro Cartório Boa Vista de Minas. O pessoal vai entrando devagarzinho. Quem quiser, mande bom dia, mande de onde fala. É sempre gostoso saber de onde vem o nosso público, de onde as pessoas falam. A Thalita já está por aqui e eu já vou convidá-la para entrar. Dois recadinhos que deixamos toda quinta-feira no nosso Quinta com o DG. O recado número 1 é que a nossa programação é semanal e ela acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. Tá? Então vocês podem ter esse dia e horário como um compromisso aí com o nosso canal de aprendizado. Os temas são distribuídos dentro de gestão de cartórios, advocacia extrajudicial e também concursos para cartórios. Bom dia para a Tamara, que fala de João Monlevade, em Minas Gerais. E o segundo recado importante é que ao longo da nossa transmissão é possível tirar dúvidas, no caso hoje comigo e com a Thalita, sobre temas que sejam correlatos, né, ao nosso tema, ao nosso assunto do dia, que será a gestão e finanças para cartórios. E é sempre legal, eu sempre digo que é importante as pessoas ficarem aqui ao vivo conosco. O material fica gravado, mas estando ao vivo é um compromisso que você firma com o seu aprendizado e também tem essa oportunidade de tirar dúvidas. Quem quiser e puder, ao lado da caixinha, do box aqui dos comentários, do lugar onde fazemos os comentários, tem um símbolo de um aviãozinho, clica lá e compartilha nossa área. Já vou chamar a Thalita aqui para entrar conosco, depois dos recados iniciais. Vamos aguardá-la para começar efetivamente. Oi, Thalita, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Quinta com o DG. Você que já esteve aqui algumas vezes, é sempre muito bom conversar contigo e é uma alegria ter você aqui na nossa programação semanal. Seja bem-vinda. Igualmente, Arthur, é um prazer novamente estar aqui no canal com vocês. Muito bom dia a todos. Ansiosa aí para mais uma conversa, faz um tempinho que a gente não se fala, né? Faz, verdade, verdade. A gente já falou sobre muitos temas aí de gestão, finanças para cartórios e agora vamos retomar um pouco dessa conversa, que é uma conversa tão legal, né? Um assunto que falo que hoje, quem pensa, né, em estudar para o concurso, a gente sempre, eu lembro que a gente já falou muito sobre isso, que as pessoas se preparam muito para ser aprovadas nos concursos para cartórios. O pessoal tá mandando bom dia aqui, quero sempre Bom agradecer quem dia, participa, bom né? A dia. Silvia lá do Rio Grande do Sul, o pessoal do Cartório Boa Vista de Minas, muito legal. Mas Thalita sempre falou uma frase que eu concordo, que é o seguinte, né? E é uma ideia talvez inicial para a gente começar a trocar uma ideia a respeito do tema de hoje, né? As pessoas se preparam, o sujeito que quer ser titular de cartório, ele estuda muito para ser aprovado, né? Se dedica pra caramba, perde dias, horas, noites de sono ali e normalmente essa pessoa ela tem a ideia de que, sendo aprovada no concurso público, o grande desafio dela estará vencido. E de fato, a gente não gosta de menosprezar jamais uma aprovação num concurso público, porque é É difícil pra difícil, caramba ser é aprovado. difícil mesmo. A Thalita, pessoal, para quem não sabe, ela tem, né, um irmão e o pai dela que trabalham, né, na área aqui no estado de São Paulo. Então, Thalita não é uma pessoa que caiu de paraquedas no ambiente dos cartórios. Ela conhece muito bem pelo trabalho que ela realiza a longa data, pelo trabalho sério, e tem família no meio. Então, passar no concurso é difícil pra caramba. Só que muitas pessoas têm talvez pela
correria aí, e de fato a gestão do cartório é muito corrida, elas não se especializam em algo que é muito importante para o pós-aprovação, que é justamente você ter uma preparação para o gerenciamento de pessoas, da estrutura daquele lugar, das finanças daquele lugar. E você sabe, Thalita, e aí eu já quero passar a palavra para você com um pedido. Eu sei que você fez um evento super legal recentemente lá na Norégia. Eu queria saber também como é que foi e tudo. Total, A gente acha que esse tema é um tema que também as pessoas não dão uma grande atenção depois de um certo tempo na atividade, mas ontem, contar uma situação que aconteceu ontem, muitas pessoas me procuram, né, para trocar ideia de cartório e tal, e uma amiga de longa data, que é titular num cartório bem bacana, ela me ligou perguntando se ela poderia, se ela poderia ir lá no meu cartório para dar uma olhada no funcionamento de determinadas coisas, porque ela está, né? Não é que ela está impressionada com o volume de situações envolvendo finanças de cartórios na região dela, problemas com recolhimento, problemas de descontrole financeiro. E ela falou que começou a ver aquilo e que por mais que ela tenha aí um cuidado com isso, que ela quer aprender, né, como outros lugares fazem para ela tentar ter ideias. Então é um assunto que é muito importante. A Thalita fez um evento, eu quero até que ela já traga aqui ideias iniciais, já falando sobre esse evento da Norégia. Eu conheço algumas pessoas que estiveram lá e adoraram, né? Foi um evento presencial agora, os eventos presenciais retomando. Então conta pra gente, Thalita, o que você tem aí de novo inicial para falar sobre esse tema, e já fala um pouquinho como é que foi o teu grupo lá no evento da Norégia também, que eu imagino que tenha passado por vários desses temas que a gente vai tentar falar aqui hoje para a galera que nos acompanha. sim, claro. Vamos lá. O evento de março na Norégia nos surpreendeu imensamente. Primeiro porque a gente ia vender os ingressos para a participação do evento até um dia antes de começar. E eu tive que encerrar as vendas 3 semanas antes. Então, foi uma procura tão alta que a gente ficou... Nossa, é isso mesmo? Tá todo mundo procurando saber sobre gestão em finanças? E aí a gente, óbvio, a gente já tinha organizado o evento com muito carinho e sempre com foco em passar a teoria de uma maneira fácil, que seja aplicado a pequenos, médios e grandes cartórios, e chamar pessoas com quem nós já trabalhamos para falar da parte prática. Então, também foram cartórios pequenos, médios e grandes para falar da parte prática de como eles enfrentaram os desafios de gestão de finanças no contexto deles, né? E aí, um depoimento, porque depois de cada aula a gente coletava os depoimentos dos alunos, né? E um dos depoimentos da parte de finanças era assim: nossa, como eu era ingênuo em relação às finanças da serventia. Pois. E outro depoimento, aí não foi por escrito, foi falado lá. A gente teve uma palestra da doutora Tânia Giacomino, e eles falaram que eles usam o Google Looker para fazer os gráficos e acompanhar os indicadores de desempenho, que é uma ferramenta gratuita, que eles usam o Calendly para fazer o agendamento com os escreventes, para tirar dúvidas de nota devolutiva, que é uma ferramenta gratuita. Eles usam o Google Forms para fazer pesquisas de clima interno e fazer outras pesquisas internas junto com a equipe, que é uma ferramenta gratuita. Aí levantou a mão uma pessoa de um cartório pequeno, do interior do estado de São Paulo, com 6 pessoas, e falou assim: nossa, eu nunca achei que o Quinto se preocupasse com essa questão de buscar por ferramentas gratuitas, né? E porque os cartórios pequenos estão constantemente em busca de maior produtividade e maior eficiência com coisas que funcionem sem ter que pagar muito. E eu sou super fã disso, tá? Verdade. Sou super fã disso. Eu sou uma das primeiras a incentivar. Então, eu acho assim, a gestão não anda sem finanças, porque todas as melhorias de gestão envolvem algum recurso, seja o recurso financeiro, seja o recurso de tempo, né? Mas, fazendo um link do evento, que foi um sucesso, o pessoal, depois que eles começaram a trocar ideias durante a palestra, eles queriam continuar trocando ideias durante o coffee break, e a gente teve que trazer todo mundo na marra de volta para dentro da sala.
Depois que aconteceu esse evento, deu uma movimentada interessante na TAC7, né? E nosso objetivo sempre é trazer conteúdos que se apliquem a todos os contextos, né? E uma coisa que surgiu muito lá, que ficou muito relevante, obviamente, o conhecimento técnico jurídico, que é o que vocês são conferidos lá no concurso, é importante. Mas já está muito assim, falado também nas pesquisas, em todas as publicações que a gente vê sobre gestão, a questão das hard skills e das soft skills, né? Então, da mesma forma que o aprovado em concurso comemora muito quando é aprovado e é merecedor disso, né? É um super um sacrifício, um tempo investido para passar nesse concurso. Quando ele assume a serventia, ou quando ele está até mudando de serventia, né? Sai de uma para assumir outra, começa um desafio de novo, do zero. E o principal desafio dele vai ser a questão das soft skills, né? Então, a questão que a sua amiga está passando tem envolve o conhecimento de como lidar com pessoas, qual é o conhecimento de gestão que a gente precisa ter para lidar com as pessoas, para fazer com que a serventia evolua dentro de uma sustentabilidade financeira e que traga no curto prazo, no médio prazo, menos problemas, né? Porque você já tem os problemas dos atos jurídicos. Se você tiver que ficar lidando com problemas de o funcionário quer ser promovido, o outro acha que um é justo, o outro não é justo, um senta aqui, outro senta lá, aí reclama, e aí quer saber por que não tem mais benefício, por que a folha de pagamento está diferente do mês passado. E aí, nossa, não estou preparado para isso, né? Uau, quanta coisa! Ô, Thalita, você sabe que, de fato, uma coisa, essa questão da preparação do concurso para o que é o dia a dia do cartório, e eu já vi que alguns colegas estão aqui, se alguém quiser trazer depoimento para os comentários, traga, porque é assim, realmente a gente tem uma preparação muito forte para o jurídico, que é o que é exigido no concurso, isso é fato, isso é importante, e é o que você falou, eu falei, não é que a gente quer desmerecer ninguém aqui por ter sido aprovado no concurso, porque realmente é uma conquista e tanto, porém, a gente não tem nenhum. Arthur, você está exagerando. Algum tipo tem? Não tem. Não tem nenhum tipo de preparação para a gestão do cartório depois que você é aprovado. E as pessoas, de acordo com o perfil de aprovação, elas vão para diferentes tipos de cartório. Tem gente que é aprovado e vai para um cartório grande e que da noite para o dia passa a gerenciar 50 pessoas. Tem gente que da noite para o dia muda a estrutura de um lugar e de 20 passa a gerenciar 30, 40, muda prédio, tem vários contratos de prestação de serviço. Então, quando a gente pensa nesse cenário, nós não temos, e eu não estou exagerando, porque eu já passei por isso, nós não temos nenhum tipo de preparação. O cenário hoje é até um cenário um pouco melhor, porque nós encontramos alguns poucos, não são tantas pessoas com credibilidade, porque, claro, pessoas falando sobre gestão de cartórios talvez tenham um monte, né? Mas, por exemplo, no perfil da TAC7, que é a empresa da Thalita, tem muito pouco. Mas hoje você ainda tem isso, que é um ponto de apoio, né? São empresas que te ajudam a desenhar esse quebra-cabeça, que é tudo, absolutamente tudo que você tem que fazer. E, gente, surpreende, porque lidar com pessoas é uma caixinha de surpresas. A Thalita trouxe aqui alguns exemplos que realmente passam a permear o nosso dia a dia, e você, tabelião, você titular, você registrador, tem que conciliar essa gestão com o teu trabalho jurídico, que também é muito importante. E aí tem horas que, se você não tem uma organização, você começa a puxar teus cabelos e falar, como é que eu vou dar conta de fazer isso tudo? Porque você tem uma escritura para conferir, ao mesmo tempo que você tem que resolver, sei lá, um pedido de aumento de um colaborador insatisfeito. Ou conflito com funcionários, né? Porque as pessoas também estão com inteligência emocional baixa. Nossa, e aí pipoca conflito. Muito.
Você sabe que hoje, às vezes eu tô trocando ideias com pessoas, Arthur, eu não sei como é que, claro, é o perfil de gestão de cada um aqui, mas eu hoje utilizo o meu tempo, tanto, o tanto de tempo que eu utilizo para o jurídico no meu cartório, Eu eu utilizo para utilizo para gestão. gestão. Eu utilizo, porque eu acho que é importante. De fato, a gente lida com isso tudo. E eu vou até além. Lá no, por exemplo, no meu cartório, a gente faz muito treinamento, né? A gente faz treinamentos constantemente para a equipe e eu gosto muito de levar palestrantes externos também. Eu hoje, nos últimos anos, eu tenho focado muito mais em pessoas que trabalhem esse aspecto comportamental, né? Como ter inteligência emocional, como lidar com conflito, como lidar com adversidade, como ter paciência, do que ficar levando treinamentos jurídicos que a gente vai pulverizando no dia a dia com a minha equipe, que tem uma turma que gosta, né? Então, é interessante isso, porque se você não se atenta a essas situações, você vai sempre estar lidando com o conflito, porque realmente essa parte da gestão das pessoas é um grande desafio. A Virgínia colocou aqui, ó, depois de assumir o cartório, sempre vinha a pergunta: é mais fácil passar no concurso ou fazer a gestão do cartório? Eu acho, essa é uma pergunta boa. Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, tipo isso, né? Porém, Exatamente. eu acho que são coisas diferentes. Eu acho assim, é, claro, ó, a gente tem que ser até hoje tem que ser o passar no concurso para cartório hoje é muito difícil. Eu acho que por exemplo, se eu fosse perguntado a respeito disso, eu responderia que é passar no concurso, mas eu responderia isso com uma ressalva, com a ressalva de que são perfis diferentes de conhecimento que você coloca, né? A questão é que no concurso você tem uma baita concorrência para vencer milhares de pessoas e ser aprovado numa boa colocação. E no cartório, por mais que o teu universo de trabalho seja menor, né, cada um tem as suas equipes, tem equipes com 2, 5, 10, 50 pessoas, você tem ali um campo menor para trabalhar, mas que não é menos desafiador, né? De fato, Thalita, eu acho hoje que o grande desafio, e eu queria que você contasse um pouquinho de ideias que você tem para isso, o grande desafio é gerenciar pessoas, porque as insatisfações são múltiplas. É salário, é o colega, é o patrão, é a casa, porque as pessoas muitas vezes, não, eu ouço muito tabelião falando isso, tem que dividir, tabelião titular, né? Em casa é uma pessoa que é outra. Não Gente, não tem tem, como, porque não dá a mais para pessoa, fazer isso. a pessoa tá com a casa dela entupida de problema, com um monte de coisa, e você quer que no cartório ela chegue e vá desconsiderar aquilo tudo? É algo praticamente impossível. Então, hoje, quando a gente pensa em gestão, as pessoas são o grande desafio. E, ao mesmo tempo, as pessoas são as grandes alavancadoras de projetos de qualidade. Porque uma coisa é fato, é, estruturas bonitas são muito positivas. Você tem um cartório legal, uma boa estrutura física, isso é maravilhoso. Porém, se você não tiver pessoas comprometidas com o teu projeto, que realmente entendam a relevância daquilo, você não vai evoluir dentro do contexto esperado. Por quê? Porque as pessoas são aquelas que constroem todo e qualquer tipo de projeto e nos cartórios isso não ocorre de maneira diferente. Exato. E eu queria saber, Thalita, como é que foi, o que você tem para trazer para a gente de reflexões sobre essa questão, né? Como lidar com aqueles funcionários que não se entendem e estão sempre brigando, com aquele funcionário que está sempre pedindo aumento sem olhar para o que ele está trazendo para o cartório, para aquele gestor que fica ali berrando com todo mundo e não traz uma visão acolhedora. O que você acha que dá para trazer de legal dentro dessa ideia da gestão de pessoas, que é super interessante e importante? Arthur, enquanto você falava, duas palavras me vieram à mente. A primeira é comprometimento, tanto do titular quanto do funcionário que está no cartório, né? Então, quem quer faz.
não precisa fazer do jeito mais perfeito, mas dar um passo de cada vez já ajuda bastante. E a outra palavra que vem é bom senso, né? Legal. Então, bom senso nas tomadas de decisão, bom senso para, às vezes, pegar o funcionário e fazer ele aterrissar no planeta Terra, mostrar a situação exata, falar assim, olha, você já é adulto, por isso que você está aqui, ter uma conversa transparente, respeitosa. E assim, pegando um pouco da parte financeira, a gente já foi procurado aqui por titulares de cartório que falaram assim, olha, eu tenho 100% das minhas finanças na ponta do lápis, mas eu estou procurando a TAC7 para saber no que eu posso ser melhor. Aí eu falei assim, nossa, que legal isso, adorei. Porque a gente às vezes pode ver a questão como um problema ou como uma oportunidade, né? Verdade. E aí eu falei, vamos lá, né? Eu vou fazer o que eu sempre estou acostumada a fazer, que é o diagnóstico financeiro, na parte financeira, que a gente vê os últimos 2 anos, faz o orçamento detalhado dos próximos 12 meses, com sugestão de metas e o orçamento resumido dos próximos 3 anos, né? Para saber se a serventia vai ficar no lucro ou no prejuízo. E já tivemos casos dos 2 resultados, tá? Que se o titular mantivesse a mesma estrutura, com os mesmos gastos, em 3 anos o cartório estaria literalmente no prejuízo. E aí a gente fez, obviamente, o nosso melhor no trabalho, e a pessoa foi surpreendida. Ela falou assim, nossa, tem realmente coisas que eu preciso melhorar aqui. E é uma pessoa muito comprometida, aí vem essa palavra de novo, em querer melhorar sempre, e envolveu a equipe nessas melhorias e foi surpreendida pela equipe dela. Quando ela falou assim, olha, contratei uma consultoria, o resultado foi esse, precisamos trabalhar dentro dessas metas, conto com vocês, cada vírgula importa, e aí ela foi surpreendida pela equipe e ela trouxe esse feedback pra gente. Como a gente já teve... Surpreendida positivamente. Positivamente. Né? Porque quando não tem uma meta, qualquer coisa serve, né? Então, quando todo mundo começa a trabalhar, olha, nosso norte é esse, precisamos remar nessa direção, fica mais fácil, porque a comunicação fica alinhada, né? Não fica cada um pensa que tem que fazer algo e cada um vai para uma direção diferente. E a gente teve um outro caso que também me vem à mente, que era um titular completamente endividado na pessoa física por conta do cartório. Sim, inúmeras situações que aconteceram, não vem ao caso, mas era uma situação que, assim, a principal fonte de renda era a serventia. Como eu me organizo financeiramente para não sangrar a serventia, para não tirar mais do que a serventia pode oferecer, porque a serventia também tem que se pagar. Né? Tem os prestadores de serviço, os funcionários, a equipe. E acima disso tudo você não consegue deixar lá na conta da serventia só o necessário. Você também tem que deixar a fazer a sua reserva de emergência, se você ainda não tem, né? Para passar períodos de crise como pandemia. E você também tem que deixar o dinheiro para reinvestimento, porque uma máquina vai quebrar, uma cadeira vai quebrar, o funcionário vai precisar de um treinamento externo. Da onde vem esse dinheiro? Então, por isso que eu acho que finanças está muito relacionado com gestão. As duas não andam sozinhas. Então, para eu melhorar na gestão, eu quero participar de uma certificação da qualidade. Custa dinheiro. Eu sempre fui ouro no PQTA, eu quero ser diamante. Legal, agora você vai pagar 2 certificações. Né? Então, toda a parte de melhoria em gestão tem a ver com finanças. E tem a ver com gestão de recursos, que não vou pagar, mas eu quero o tempo do meu funcionário treinando o outro funcionário. Qual é o valor hora disso? Eu não estou pagando, porque já está no salário dele. Mas existe o custo hora disso, né? Do funcionário lá treinando o outro funcionário. Então, dentro das pesquisas da TAC7, o que mais aparece como desafio, primeiro, é a parte financeira, né? Para a pessoa pagar o cartório e se pagar. Em segundo aspecto é a parte de gestão de pessoas, né? Que a gente acha que... não sei, eu tinha um sonho, talvez ingênuo, de que depois que passasse a pandemia, as pessoas ficassem mais preocupadas com o outro, mais preocupadas com a natureza. E, na verdade, eu acho que o que a pandemia fez foi trazer à tona
muita coisa que talvez estivesse escondida. Então, não acho que piorou, acho que só trouxe à tona. Sim. E a gente precisa lidar com o desequilíbrio emocional, com a falta de inteligência emocional. E aí vem uma palavra que está muito em voga, que é o lifelong learning, que nada mais é do que o aprendizado contínuo, né? Essa palavra gourmetizada da melhoria contínua, ela é muito falada lá fora, nos países de primeiro mundo, e diversas pesquisas estão dizendo que é uma cultura, né? Você ficar com vontade de estudar, ficar com vontade de ler, de melhorar seus conhecimentos, é uma coisa individual, é uma tomada de decisão individual. Então, que normalmente vem de uma questão de cultura que você adquire ou da sua própria casa, porque você foi influenciado pelos seus pais, porque todo mundo ao seu redor faz isso, ou dentro das organizações de trabalho, tá? E aí, a TAC7 vai completar dia 10 de maio, 8 anos de existência. Olha que legal. Tá? Assim como minha filha, né? Então, tive Helena e tive a TAC7 ao mesmo tempo. E a gente até gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e falar que quem quer mais conhecimento sobre gestão e finanças, todos os nossos livros estão com desconto de 10 de abril agora até 10 de maio. Tá? Ó quem fica do meu ladinho sempre aqui, ó. Super legal. A gente escreveu, acho que umas 5 versões desse livro antes de publicar, para que ficasse autodidata para vocês. Esse livro é muito legal, viu, gente? Eu deixo ele sempre aqui ao meu lado, é um tema que eu gosto. E eu sempre faço anotações aqui, ó. Eu tenho uma folhinha que eu vou lendo, anotando coisas, esse é um assunto que a gente tem que estar sempre atento, sempre. Esse livro foi baseado em casos reais, tá? Sim. Eu e a Dani fazendo as consultorias financeiras nos cartórios, quisemos trazer olha o que acontece, você não é um peixe fora da água, pode estar acontecendo com você e aqui está a solução, né? Então, esse livro foi feito com muito carinho pensando nisso também. Mas, assim, o que eu estava trazendo do Lifelong Learning treinamento para os funcionários não deve ser mais algo esporádico, só quando o CNB ou a Arisp faz um evento ou fornece um treinamento. Não deve ser esporádico. O treinamento ele deve estar num calendário de treinamento interno do cartório, tá? Porque a gente não pode mais esperar que as pessoas do mercado venham com a bagagem que a gente quer. Então, o que a gente tem que fazer? Quando elas chegarem dentro da nossa casa, que é o cartório, eu vou ter que ver, olha, qual é o que ela já tem, o que ela precisa melhorar. E o que ela precisa melhorar, eu tenho que desenvolver dentro de casa. Não espere que depois das horas de trabalho dele, ele vai se atualizar. Pode ser que um ou outro saia da curva, né? Seja aí um outlier, mas não é a média, maioria, né? Não. Inclusive na questão de aprendizado, eu gosto de trazer sempre experiências e eu adoro me usar de exemplo para mostrar que não é um desafio fácil, tá? Essa questão de você levar aprendizado, por quê? Porque depende do comprometimento, né? Tem pontos, quando a gente fala em gestão, tem dois envolvidos no assunto gestão. Vamos dizer, o interessado em levar aquela conduta para a equipe que é o titular e a equipe. A equipe tem que receber aquilo tudo. E eu, por exemplo, eu tenho vários perfis de treinamento para minha equipe. Eu gosto de 3 vezes por ano levar palestrantes externos aos sábados para fazer um evento um pouco maior. E aí a gente faz normalmente ali num sábado pela manhã, tem ali uma interação com o palestrante, tem um coffee break gostoso, tal. Pô, em tese você vai olhar para isso e vai falar, caramba, aí a turma deve sempre achar o máximo participar disso, né? Não foi sempre assim. A gente está numa fase boa hoje, mas eu sei que como a fase depende de pessoas, isso pode mudar. Até o meu amigo Breno Dórias está aqui. Breno Dórias, você deve ir lá palestrar sobre oratória, que é algo muito importante para a nossa atividade. O Breno, que é o rei
da oratória, carisma e persuasão. Fala muito bem sobre isso. E é nosso colega de profissão também. Um abraço para o Breno. Eu tive uma ideia que estou tentando redesenhar para ter maior adesão. Eu acredito muito no estudo, sabe, Thalita? Eu acho que a galera sempre gosta, as pessoas querem aumento, querem melhorar, mas eu acho que a gente deve somente ter essa melhora por meio do estudo. Claro, tem outros pontos importantes, mas a origem de tudo é você ter conhecimento, né? E tanto que hoje, por exemplo, eu criei, a gente tem um portal no cartório que eu batizei de Fala Del Guércio, chama Fala Del Guércio. E aí lá no Fala Del Guércio, a gente tem um portal de comunicação com a equipe, onde eles podem acessar nas casas deles, quer usar no celular ali no horário de almoço também pode. E lá nós colocamos vídeos, documentos que são importantes, atualizações, sei lá, um exemplo, teve semana passada o provimento 164 que criou a autorização eletrônica de doação de órgãos, vai para lá e a gente traz e aí a gente traz uma explicação. Então, eu me preocupo muito com a comunicação com a equipe, com o aprendizado. Mas, um exemplo, eu vejo relatórios todo mês dos acessos ao Fala Del Guércio. Eu já tive e já fiz experiências ali de pessoas que talvez passaram semanas sem entrar lá. Então, eu gosto de falar isso porque o cara às vezes pode olhar para o meu modelo de gestão e falar, nossa, lá no cartório do Arthur tá tudo redondinho. Cara, a gente até se preocupa, mas eu dependo sempre da interação das pessoas, né? E aí tem um ponto muito interessante. As duas palavras que você trouxe aqui, você falou, enquanto você falava, eu pensei em duas palavras, o comprometimento e o bom senso. Eu acho, e eu ando pensando muito sobre isso, Thalita, porque o tempo vai passando quando você estuda muito a gestão e você começa a ficar, pelo menos eu estou nessa fase, eu estou inquieto com a falta de aderência de determinadas pessoas àquilo que eu acho que é importante. Por que eu acho que é importante? Porque eu sou um gestor bem democrático. Em que sentido? Se eu estou te pedindo alguma coisa e você quer me convencer que não funciona, eu não sou aquele sujeito que vai falar assim, não, você tem que fazer isso porque eu mando e porque é assim. Mas eu sempre falo o quê? Eu te peço para fazer algo e você acha que não está adequado para o teu dia a dia, me convença de que o meu pedido não tem valor. Me traga. Quer vir conversar comigo? Eu não tenho restrição a receber ninguém, vamos assim dizer, dentro do meu ambiente. Quer me mandar por escrito? Pode mandar por escrito, mas eu gosto de ser convencido. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar sempre com o quê? Se não tem esse comprometimento com aquilo que se pede, em ter um retorno do gestor para que aquilo que se solicita seja feito. Porque o que eu noto, e eu converso com muita gente, como eu gosto de dar aula, eu tenho um monte de aluno que é tabelião e tal, a galera às vezes vem e eu noto que essa falta de adesão a alguns projetos, ela vem em tudo quanto é tipo, cartório pequeno, cartório médio, cartório grande. Aí o cara fala, pô, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando e eu tô vendo que não tá, né? Não tá caminhando. E aí a pergunta que eu tenho feito para todo mundo, e eu tenho feito para mim também, essa pergunta e eu quero ouvir um pouquinho da tua experiência, porque eu sei que você já lidou pra caramba com isso. Até quando ou até que ponto eu devo admitir determinadas situações? Porque se você dá a base, dá a condição e você tem aquele humano, né, aquele lado humano que não te traz algo de volta, até quando esperar? Né? Até quando esperar para fazer uma mudança que não precisa ser, viu? Eu não estou falando necessariamente aqui em desligamento. Não concorda comigo, vai embora. Não, mas tem que ter algum tipo de trabalho para que as pessoas deem aquele retorno, né? Como que você acha que a gente pode trabalhar isso com a tua experiência? O que você notou que funciona para as pessoas poderem realmente... acho que muita gente usa aquela expressão, né? Vestir a camisa e abraçar os projetos que são apresentados. Como você enxerga isso?
A primeira coisa que eu acho que todos precisam melhorar, tá? Inclusive eu também, porque às vezes a gente tem um projeto na nossa cabeça e tá nítido pra gente como é que é esse projeto. Mas se a gente não comunicar para o outro não vai ter bola de cristal. Então, não adianta ter um projeto maravilhoso que só fica dentro da minha cabeça, ou só fica comigo e com o substituto, tá? Então, essa comunicação aos quatro ventos, ela se faz necessária. Até mesmo para colocar o status da evolução do projeto. Então, ó, temos 10 projetos. Desses 10 projetos, já fizemos 4 ações de um, 5 ações de outro, a evolução em porcentagem 1 a 50%, outro 25%. E tentar entender essa falta de engajamento dos projetos, se primeiro é falta de comunicação, porque eu acho que a primeira coisa é a comunicação, por escrito, no WhatsApp, no e-mail, no chat interno, dentro do Fala Delbércio. A comunicação é super importante em todos os canais. A reiteração dessa comunicação também. Não espere que você comunicou o início do projeto ano passado que eles vão se lembrar hoje. Não, não. Ainda mais se você não passa o status de cada projeto, tá? A segunda questão é o contexto. Então, o contexto você pode traduzir também como relevância, como o R dos objetivos SMART, tá? Então, o contexto vai explicar para o funcionário o porquê que você, como... Acho que deu uma travadinha aqui na Thalita, gente. Ela deve voltar já já para continuar o nosso assunto. Pronto, voltou. Voltou. Então, a segunda questão é o contexto, porque o funcionário ele precisa entender por que para o líder, para o titular, é importante que aquele projeto seja executado, tá? Porque se não for relevante para o titular, nem mesmo o titular vai voltar a fazer um follow-up desse projeto, tá? Ao ponto que é um projeto relevante para o titular. Como que eu faço para o funcionário entender que se é um projeto importante, eu também tenho que passar essa importância para o funcionário e ele também tem que entender que precisa ser feito, tá? Que não é opcional, que precisa ser feito, precisa haver esse engajamento, esse comprometimento, a execução daquilo que foi planejado. Então, passar de tempos em tempos um relatório de desenvolvimento dos projetos, acho super interessante. Assim como fazer as reuniões de follow-up com os responsáveis. Então, esse projeto é específico para o atendimento, para o balcão de atendimento. Ok, a cada mês eu vou chamar os responsáveis do projeto, vou perguntar o que está acontecendo, o que falta, se precisa de algum esforço do próprio titular, né? E se precisa, às vezes, o esforço do titular conversar com algum funcionário que não está colaborando como devia. E aí tem as questões humanas também, né? Então, o que você trouxe antes do tipo, não dá para deixar a vida pessoal e entrar no cartório e ter só a vida profissional. Às vezes, a pessoa é uma pessoa boa, está com um momento de baixa produtividade e quando você vai conversar com ela, ela está com um super caos de família relacionado à saúde, um problema sério, que não tem muito o que fazer. Tem que esperar passar esse momento para ela voltar a ser produtiva, voltar a estar concentrada no trabalho, né? Então, eu acho que essas questões são todas importantes. E em relação ao limite que você falou, limite até onde devemos ir, né? Como funcionário. Sim. Eu gosto muito de comparar funcionário com filho, tá? Porque o filho, a gente dá todas as oportunidades para ele. Mas vai chegar um limite para o nosso filho que a gente falou assim, agora não tem mais negociação. Agora você vai ter que fazer, tá? É verdade. Eu não costumo usar aquela frase do porque eu mando. Eu não costumo usar isso aqui em casa também. Eu falo assim, porque vai ser bom para você. E aí eu costumo mostrar as consequências. Então, olha, se você acordar e escovar o dente, daqui a pouco você tá assim. Eu mostro uma foto dos dentes pretos, tá? Eu costumo mostrar as consequências. Até mesmo quando a gente faz o POP, né, o processo operacional padrão, naquela área de riscos, que tem riscos e oportunidades dentro do POP. Na área de riscos, normalmente as pessoas só colocam os perigos de não fazer correto determinado ato jurídico, determinado processo.
E eu falo assim, você, ok, colocar o risco, mas você precisa colocar a consequência desse risco. Então tem lá, a gente estava fazendo um POP de digitalização ontem e o responsável pelo POP de digitalização super afiado e ele falava assim, olha, digitalizar páginas pulando o verso. O que que acontece? Digitalizar páginas invertidas, começando pela página 3, vai para 2, depois vai para 1, o que que acontece? E aí ele explicava a consequência para os outros setores, o que poderia acontecer para o usuário, e caso fosse entregue, era um registro, poderia depois, fosse entregue para o escrevente ia dar uma nota devolutiva por falta da documentação que não foi digitalizada na fase de digitalização, que o usuário poderia reclamar e o cartório teria o desgaste, o retrabalho e ainda até, de repente, ter que pagar a prenotação de novo. E aí eu falei assim, nossa, agora se eu fosse uma funcionária nova, pegando esse POP de digitalização, na hora de digitalizar, eu estaria muito mais consciente em fazer tudo certinho, porque eu sei da consequência. Uhum. Enquanto que se eu só colocar os riscos, eu falei assim, tá, muito etérico, né, colocar só os riscos. Mas quais são as consequências disso para o cartório, para os outros setores e até para mim? Porque alguns casos gerava advertência internamente. Porque era um erro. Eles têm um processo de pegar a matrícula no arquivo e tem a preocupação muito grande de devolver a matrícula para o lugar certo, para ela não ficar perdida no arquivo, né? Uhum. Na hora que tiver que buscar ela de novo. E aí era uma questão que dava advertência. Eu falei, não, vamos colocar aqui que dá advertência isso, que é para a pessoa saber que existe a consequência para ela também. Sim. Então, essa questão de comunicação, de reuniões com os responsáveis, conversa com os envolvidos que não estão tão envolvidos, explicar as consequências, sempre fazer o esperado versus realizado, eu acho que é uma questão de transparência com a equipe do cartório e que faz a pessoa se envolver, lembrando que, diferente de filho, o funcionário tem um limite regido em contrato de trabalho, né? Isso. E você sabe de uma coisa que eu tô. Uma coisa que eu acho. Você tinha concluído? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só para eu só ia arrematar? falar que funcionário é diferente de filho e que a gente pode tentar mudar o funcionário para outros setores, tentar aproveitar o perfil dele, o engajamento dele em outros lugares da serventia, né? Então existe esse limite, porque filho não dá foi agora eu não quero mais você, vai para a rua, não é mesmo meu filho. Sim. Eu quero filho como um projeto de Deus, né? Uma missão de vida. Então, mas funcionário não é uma missão de vida. Às vezes funcionário acaba sendo um karma. Pois é. Não, e você sabe de uma coisa, e tem um ponto importante também, que esses são temas que eu gosto muito, porque, claro, o limite que uma pessoa pode ter para determinados temas é diferente de outros, né? De outras pessoas. A noção de limite é eu consigo tolerar até tal ponto, e outra pessoa fala, não, para mim, se não der um retorno em tal contexto, eu não quero mais. Então, esse até a ideia, né, até onde esperar, pode variar muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho também que um ponto importante, eu vi que você comentou, né, sobre essas questões de engajamento, né? Comunicação é importante, dar status das coisas, estando funcionando ou não, né? Então, você não está fazendo isso, você está fazendo isso. Deixar um abraço aqui para o Júlio, né, que está aqui conosco. Júlio palestrou no nosso evento, excelente palestra, emocionou todo mundo lá. Sim, o Júlio é um cara incrível. Você sabe que o Júlio é de Campos do Jordão, né, e a gente vira e mexe se encontra lá, a Rose, minha mulher, é de lá, então o Júlio é um cara que eu gosto muito de ouvir as ideias que ele tem pro cartório de Guarulhos, é um cara que conta muito com o meu respeito aí, ele faz um trabalho belíssimo. Deixar um abraço pro Júlio aí. Belíssimo mesmo. Um abraço, Júlio. Mas eu acho que um ponto interessante que nós não podemos perder de vista, a gente está falando muito no lado do colaborador. Vamos trazer um pouco para o lado do gestor também a conversa, porque não é só as pessoas hoje, elas têm algumas limitações como uma consequência do momento do tempo que a gente vive, que dificultam o trato coletivo, né? O trabalho no coletivo. Então, cara, as pessoas hoje são muito individualistas, vivem muito dentro do telefone celular, são muito imediatistas, né? Então,
Cara, eu tive dois casos falando em imediatismo que me veio aqui de compartilhar. Um de uma pessoa que foi contratada no cartório, ela nem tá mais com a gente. E aí, claro, a gente sempre tem um bate-papo inicial com as pessoas e fala, olha, dedique-se, se você se dedicar, você, enfim, a gente dá um pouco do norte do que espera das pessoas. E essa pessoa, passados 3 meses, dedique-se que você vai ter uma melhoria e tal. Essa pessoa com 3 meses de casa ali veio me pedir um aumento, dizendo que já era muito tempo que ela estava lá e que ela queria um reconhecimento salarial. Eu falei, olha, eu não sei como é que você entendeu a conversa que a gente teve inicialmente. Não que em 3 meses alguém não possa ter um aumento, mas tem que ser um ponto muito fora da curva, porque hoje eu tenho um formulário. Você sabe, Thalita, que pedido de aumento é uma coisa que é tão importante para mim, porque às vezes o pedido de aumento ele vem jogado, né? Ah, me dá o que você pode. Eu tenho um formulário de pedido de aumento. Antes da pessoa sentar para conversar com a Michelle, que é o meu RH, ou até mesmo comigo, dependendo do caso, ela vai se identificar por escrito de próprio punho para não fazer coisa sem pensar num celular. E ela vai explicar o que ela fez nos últimos 2 anos para merecer um aumento em termos de curso, de prestação de serviço, por que ela se diz merecedora de um aumento, como que ela colaborou para que o cartório prosperasse mais. Então, a gente tem um questionário para a pessoa parar para pensar e falar, opa, peraí, eu estou pedindo aumento porque eu tenho uma necessidade e não fiz nada por isso, ou de fato eu estou contribuindo para aquela organização crescer? Então, eu acho que é um ponto interessante esse também, e hoje a gente tem que conviver com esses imediatismos. E eu tive o maior sinal de imediatismo que o ser humano pode ter com uma pessoa. Nós fizemos um processo seletivo para contratar uma nova secretária para o cartório. A menina falou, pô, preciso trabalhar, gosto, tenho experiência. Ela começou numa segunda-feira, esse caso é recentíssimo, aconteceu há menos de 60 dias. Ela trabalhou segunda-feira e na terça de manhã ela pediu demissão, alegando que não havia se adaptado ao trabalho. Aí eu falei, pô, mas peraí, como assim uma pessoa pode dizer que não se adaptou? Eu não sei se aconteceu, de repente, dela ter sido chamada para um outro emprego e estava ali em múltiplas entrevistas e tal, mas é muito esquisito e a gente lida com isso, né? A gente lida todo santo dia com essas inquietações na vida das pessoas. Porém, como eu disse no começo do meu raciocínio, a gente tem que trazer um pouco isso para o nosso lado gestor, porque nós também somos seres humanos e temos as nossas inquietações. Então, a gente não pode permitir nunca que as nossas inquietações comprometam aquele trabalho que nós temos que fazer de evolução contínua, de dar sempre os retornos, de falar, de não perder, entre aspas, o gosto de levar o que tem que ser feito para a equipe. E essa conversa eu tive há muito pouco tempo com uma das lideranças do meu cartório, que eu ouvi a seguinte frase de uma pessoa que está lá. Falou, cara, eu estou cansado de falar a mesma coisa para as pessoas e não ter o retorno desejado. E eu falei, cara, você não pode jamais se cansar de falar a mesma coisa para as pessoas, porque a minha função, a tua função aqui dentro, vai ser falar sempre as coisas que a gente entende como adequados. E talvez, se eu tiver que falar isso todo mês, toda semana, todo dia, toda hora, eu tenho que falar com a mesma boa energia, com a mesma calma, com a mesma tranquilidade. É óbvio que eu não estou pregando aqui uma complacência com pessoas que não Não é querem fácil, melhorar, né? Não né? é Não fácil é, manter não, essa não, não, constância e essa não, serenidade, né? não é fácil. Aí é o grande desafio. Mas eu acho que a gente tem que sempre estar concentrado e focado nisso. Eu não posso me cansar de falar as mesmas coisas, porque provavelmente a missão do gestor ela passa por falar, se não coisas iguais, coisas muito parecidas por um longo período de tempo. Por quê? Porque é você levar aquilo que você trata como ideal para as pessoas que estão ali sob a tua gestão. É claro, o conceito de ideal muda. O meu conceito de ideal de hoje, né, de 2024, é muito diferente do conceito de ideal que eu tinha, por exemplo, há 15 anos atrás em Campos do Jordão, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, no meu início de Itacoaquecetuba. Então, isso vai mudando. Mas
eu não posso, eu trabalho muito isso para mim também, é o que você falou, não é fácil, é um trabalho interno, mas eu trabalho muito isso, que eu não perca a minha energia, a minha disposição e a minha vontade de continuar falando o que eu tenho que falar, porque se isso for igual, isso faz parte daquilo que eu acredito como uma verdade para o meu cartório funcionar bem. Agora, é óbvio, né? Óbvio que isso tem que ter. Aí os assuntos todos se entrelaçam, né? Eu sempre tenho que fazer eu tenho que ter esse mantra carregado comigo, mas sempre com um pensamento naquilo que eu perguntei para você há pouco e que é um grande desafio. Até onde eu devo permitir que essa repetição aconteça, né? Até onde eu devo tolerar que, entre aspas, ignorem coisas que eu peço. Acho que esse é um binômio interessante, né? Que a gente tem que trabalhar e não pode deixar de lado. E vai depender de cada um, né? De cada contexto, do perfil do líder, do perfil do liderado, de como vocês estão tratando essas questões. Mas uma coisa que me vem muito é isso que a pessoa que trabalha com você falou. Estou cansado de falar sempre as mesmas coisas. Se são coisas importantes para vocês, importantes para a cultura do seu cartório, precisa ser reiterado, tá? Isso. Por quê? A cultura do cartório, ela só vai ser passada para os novos funcionários e enfatizada para os funcionários antigos se, primeiro, ela tiver por escrito, segundo, se ela for falada, e terceiro, se ela tiver um exemplo. Então, tem que ter o seu exemplo, o exemplo dos seus líderes, porque aí eu, como funcionária do seu cartório, vou falar assim, nossa, que coerência, né? Eles têm por escrito, eles falam e eles ainda são um exemplo. Então, não posso ser diferente disso, tenho que remar na mesma direção deles, porque essa é a cultura do seu cartório. Ao mesmo tempo que, se vocês não falam, não tem um código de conduta, não tem as regras por escrito, e também não são os exemplos, aí fica um ambiente desgovernado. Cada um faz o que quer, acha que está certo, vai questionar, porque aí, como não está na zona cinzenta, sim, cada um vai brigar pelo seu, aquilo que acha que é certo. E a geração Z, que é a geração dos novos funcionários, tem dado muito o que falar, né? Eu comecei um mestrado agora em gestão de negócios. E o público da turma é assim, entre 40 e 50 anos, todo mundo assim, falando do raio da geração Z. As dificuldades que tem com isso, porque se eles entram por dinheiro para trabalhar, por 100, 200 reais a mais, eles também vão sair por dinheiro. Bom. Eles visam mais qualidade de vida do que responsabilidade. Então, é uma turma que não quer ser líder. E o que eles são inteligentes. Eles falam assim, eu não quero ter que liderar pessoas como eu. Então, eles não têm essa ambição de ser líder. São pessoas que não têm a ambição de comprar uma casa, comprar um carro, porque eles podem viver de Airbnb, de Uber. E preferem colocar esse dinheiro numa super viagem, numa super experiência. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu também acho, assim, como você tem filhos pequenos, eu tenho a minha filha pequena, os novos líderes, que serão esses as pessoas responsáveis por novas organizações, precisam ter uma cabeça diferente para liderar os nossos filhos. Até os nossos filhos crescerem e ficar na fase de liderar alguém, liderar algum setor. Porque a gente está mudando, tem coisas que pra gente hoje não encaixa, mas a gente não sabe os planos de Deus para mais para frente. Então a gente vai ter que tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem hoje, sempre com um pezinho no bom senso, né? No é útil, é bom, então é verdadeiro, então continuo. É difícil, Arthur. É difícil. E você falou num ponto aqui, a gente está caminhando para o final do nosso encontro, uma dica legal, a gente não tinha abordado isso, de ter por escrito, né? Tudo que você, por exemplo, a gente está falando em comportamento, tudo que envolve comportamento está escrito. Né? Eu lá no cartório, a gente batizou esse documento de código de ética, mas dá o nome que você quiser. Mas é importante ter
tudo por escrito para que você possa cobrar, né, aquelas questões que você reputa como importantes. Essa turminha nova dá trabalho mesmo em alguns aspectos, porque hoje, cara, para mim, hoje um dos grandes desafios é como lidar com o telefone celular. Se for celular é maravilhoso, ele permite a gente fazer isso que estamos aqui fazendo hoje, mas, cara, as pessoas ficam tão ligadas no telefone celular que no meu código de ética tem lá um dispositivo, quem trabalha no cartório, exceção a 4, 5 pessoas que têm funções ali que eu reputo como adequadas portarem o celular, o resto da turma trabalha sem celular. A gente tem ali no que a gente chama de área de convivência os armários ali e tal. Então, as pessoas, 90% da minha equipe chega no cartório, deixa o celular no armário e depois claro, você vai manusear num café, num almoço, tudo bem, não tem o menor sentido aí, mas no horário de trabalho, não trabalho. Por quê? Porque, cara, tá muito difícil, você vai em lugares e tem pessoas que querem conversar com você, estão mexendo no celular o tempo inteiro, isso tira atenção. O nosso trabalho no cartório é totalmente voltado a ter atenção e eu já aviso isso antes. Quando a gente está contratando pessoas, eu falo, olha, aqui, e principalmente dessa galera que é de uma geração mais jovem e tal, tudo bem para você ficar sem o teu celular ao longo da jornada de trabalho? É assim aqui. Ah, não, mas e na hora que eu não estou atendendo? Não, na hora que você não está atendendo, você vai estar a postos para atender ali, para quando chegar alguém, você está conectado com aquela pessoa e não em uma outra dimensão, vendo uma coisa qualquer. A gente sabe, eu já vivi isso, você provavelmente também, que é muito chato você ir num lugar, seja ele qual for, que tem atendimento de pessoas, você chega e a pessoa, ninguém te dá um bom dia, não fala nada porque está mexendo no celular, né? E fora que no cartório eu acho que o nosso trabalho demanda uma atenção muito intensa. Você está mexendo em alguma coisa, até você se recompor em termos de atenção, na hora que você põe o celular no bolso e se liga ali para começar o atendimento, demora, né? Prejudica. Então, só que isso para funcionar, não adianta o Arthur chegar para uma pessoa, ela ser contratada sem saber disso, e aí ela vai chegar lá no cartório, ela não vai saber como funciona. Não, a pessoa é avisada e está aqui, ó. Eu estou te entregando Hoje a gente fala em entregar cópia, mas está lá nos nossos portais de comunicação. Está aqui. Esse é o código de ética do cartório. Você vai ter que agir assim. Funciona para você? Ah, não funciona. Então, legal. Então, vamos trabalhar. Ah, não, não funciona. Eu já ouvi isso. Eu acho um absurdo você me proibir de estar com o meu celular. E se a minha família precisar falar comigo? Bom, se a família precisar falar com você, eles podem ligar no cartório. A gente tem lá 200 telefones para atender. Mas enquanto você trabalhar, é assim que funciona aqui. Você pode não gostar e tá tudo bem. Mas qual que é a importância disso? Tá escrito. Essa é a minha visão. Ah, Arthur, eu discordo. Tudo bem, cada um tem uma visão. Mas o importante é o quê? Seja lá qual for a tua crença, que você documente isso para você poder justamente cobrar das pessoas aquilo que você entende que é adequado. Eu acho que, que eu acho que esse exemplo se encaixa muito bem nas duas palavras, né? Se a pessoa tivesse bom senso e fosse comprometida com o trabalho, ela poderia ficar com o celular e você iria confiar. Você mostra que você confia no bom senso dela e que você sabe que ela é comprometida. Mas quando a falta de bom senso existe, Sim. Você tem que tomar outras atitudes, né? Fala assim, eu não confio que eu vou deixar o aparelhinho com você, você não vai brincar com o aparelhinho. Então o aparelhinho fica comigo. Isso. Né? É uma Isso. relação de confiança e que a gente tem essa dificuldade com essa geração mais nova. É normal, é normal. Mas, de novo, é comprometimento e bom senso, né? O celular é uma coisa engraçada, as pessoas acham. Outro dia a gente teve um caso tem algumas pessoas que usam, e aí você passa assim, ó. Pensa que uma pessoa que pode usar o celular, ela tá usando o celular sem fazer nada errado. Cara, em tese ela vai estar mexendo aqui normal, né? Aí você chega e você passa na mesa da pessoa, ela tá assim, com o celular no meio da perna, olhando para baixo. Então, a própria postura da pessoa já entrega, né, o que ela tá fazendo. Então, é óbvio. Onde dá para trabalhar com senso, a gente vai fazer sempre, mas tem horas que, como gestor, você tem que colocar, pô, não, se eu estou vendo que não funciona, eu preciso tomar algum tipo de medida, né? Então, esse que é o ponto.
Thalita, chegamos aqui ao nosso tempo, sempre passa bastante rápido, né? O nosso Obrigada, bate-papo, Arthur. ele é gostoso, ele flui bem. Então eu quero agradecer pelo tempo aí que você dedicou ao nosso Quinta com o DG, com as ideias que você trouxe. Quero dizer que eu respeito demais o teu trabalho, você é uma pessoa que está a longa data aí no nosso meio, conhece, né? Fala com responsabilidade a respeito da nossa atividade. Então, deixar a recomendação para quem está nos assistindo e para quem vai assistir depois, que conheça o trabalho da Thalita, e passar a palavra para você deixar um tchau para a turma antes da gente encerrar. Thalita, brigadão, foi ótimo ter você aqui. Obrigada, Arthur. Obrigada de novo por essa oportunidade. É sempre uma honra ser chamado para o seu canal. E queria dizer para todos que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que a gente faz na TAC7, tem vários vídeos no YouTube. E também que a gente está com esse mês de promoção nos livros, que eu sei que todos vocês gostam de ler. Esse né? é bom. Esse está aqui, ó. A gente tem 2 físicos, um é sobre finanças, esse que o Arthur mostrou, e o outro é sobre gestão com indicadores de desempenho, e outros 6 digitais, né? Outros 6 e-books. Se vocês tiverem interesse, vão lá no link da bio, que tá lá, ou entre em contato com a Fernanda, que ela responde. Mas queria agradecer, viu, Arthur? Estou muito feliz que o assunto de gestão está ficando cada vez mais comum dentro do ambiente dos cartórios. E, no final das contas, apesar de vocês terem que fazer o jurídico bem feito, gestão nunca vai poder deixar de ser olhado, né? Não mesmo. Então, essa questão de medir o desempenho, tanto da serventia como um todo, como estava quando eu assumi, como está agora, em termos numéricos, é super satisfatório, assim como medir o desempenho individual da pessoa. Né? Então, eu recebi um formulário de solicitação de aumento. Ok, deixa eu ver as minhas métricas dessa pessoa aqui. Aonde que ela começou, ela ganhava quanto, qual é a porcentagem de aumento, por quais setores ela já passou, como que foi o índice de produtividade, de qualidade dela. Se então, acho muito interessante. Faltou ou não, né? Se atrata. Como o pessoal brinca aí popularmente, né? Puxa a capivara, né? Para dar Puxa a capivara, exato. Eu acho que o mais importante não é nem se comparar, o fulano ganha tanto e eu ganho tanto. Não, se compara a você mesmo. Você é o seu próprio diferencial, né? Assim como a serventia. Não, nem fala nisso que a gente vai começar outra live. A pessoa às vezes fala assim, não, mas o fulano, você tá me cobrando um negócio e o fulano faz diferente. Eu falo, cara, mas vá se comparar pelo que é bom, não pelo que não está funcionando, né? As pessoas gostam de se comparar sempre pelo pior. Não, se compare por algo bom, né? Eu quero bons parâmetros. Ao nível, né? Exato. Exatamente. Tema para o nosso próximo encontro. Exato. Gente, muito obrigado. Um excelente dia para vocês aí. Até quinta que vem. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.